まもなく1番線に客駅停車楽しい日本語ポッドキャスト行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Olá, amigos. Não, amigos não. Estudantes de japonês. Não, também não está bom. Colegas de estudo. Enfim, ainda não sei como começar. Por enquanto é o olá ouvinte mesmo. Aliás, você já deve estar se perguntando. Ah, mais um podcast de língua japonesa. O que é que esse maluco vai me falar? Será que tem alguma coisa diferente nesse aqui? Bem, antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é João, muito prazer. Moro na Terra do Sol Nascente há alguns poucos anos. E me lembro que, quando estava há pouco tempo de vir, decidi entender um pouco do idioma para pelo menos não comprar sal pensando que é açúcar, sabe? Aqueles perrengues básicos que talvez pudessem surgir. Pessoa prevenida. Poderia até me vangloriar, pensar que sim, mas na verdade era o poder do cagaço mesmo. Se é que me entende. De qualquer modo, comecei a vasculhar um pouco sobre o idioma japonês através de alguns sites da internet, canais do YouTube, entrei em alguns grupos do Facebook e, claro, ouvi alguns podcasts como este que você está escutando. E não sei se você já passou por isso, mas eu, apesar de conseguir obter uma grande quantidade de informações, afinal naquele período já existiam muitos canais de estudo, e agora então nem se fale, quando queria saber qual a sequência dos assuntos ou tópicos que deveria seguir, ficava perdido, pois não conseguia fazer as conexões entre os temas que eram distribuídos. E isso não é uma crítica, afinal, realmente as informações estão espalhadas pela rede, e cabe a nós fazermos uma curadoria dessas informações, filtrando aquilo que queremos ver de acordo com a sequência que queremos fazer. Mas ainda assim, procurando exatamente qual seria a sequência ideal, acabava caindo na principal orientação. Primeiramente, precisamos aprender os famosos silabários Hiragana e Katakana, pois são os alfabetos básicos, e depois os padrões de gramática, juntamente com os kanjis. E depois de aprender umas frases basiquinhas aqui, uns números ali, umas palavras a colar, estava assim, muito confiante que ia chegar arrasando e ia conversar com todo mundo. O que aconteceu? Isso mesmo, me lasquei. Apesar que eu queria usar uma outra palavra que define melhor essa situação, mas não é muito adequado para o horário. Enfim, voltando, me lasquei porque o básico do básico que eu tinha aprendido antes ainda não conseguia me comunicar, nem mesmo entender o que os japoneses falavam. O que eu ouvia era tipo a professora do Charlie Brown, sabe? O que chegava a ser frustrante para mim. Afinal de contas, eu tinha entendido bem os conteúdos que consumi, mas pareciam que essas informações não serviam para nada no cotidiano que eu estava vivendo. Será que não é por você ser burro mesmo? Aliás, olá ouvinte. Não fui apresentada, mas aqui é a edição do podcast. Muito prazer. Alto lá! Como assim burro? Também não é bem assim. Tá bom. É quase. Não vou nem comentar esse desaforo. Aliás, ouvinte, já se acostume com a delicadeza desse ser. Continuando. Na realidade, acredito que, diferente do inglês, que é um idioma que no Brasil temos mais contato devido à proximidade e à inserção da cultura através da própria mídia, como filmes e séries, o japonês, pelo menos para mim, era algo que nunca tive nem mesmo a curiosidade de saber até então. E digo isso pois tem vários detalhes, principalmente culturais, que impactam diretamente na interpretação da própria linguagem, ainda mais por ser uma cultura bastante diferente da que conhecemos. Enfim, mesmo sabendo um pouco, tive vários pequenos tropeços para poder entender a me comunicar.
e só fui conseguir a desenvolver mais quando comecei a estudar com um direcionamento através de um professor, pois tive contato com um conteúdo mais estruturado, com começo, meio e fim, praticava esse conteúdo, fazia audição do idioma, proporcional ao conhecimento que eu tinha adquirido até ali, e praticava, e ainda pratico, a fala que fecha todo o ciclo de estudo. E ainda hoje mantenho meus estudos, agora num nível intermediário, podendo ver com mais clareza esses pontos tão necessários que me faltavam antes. E pensando em tudo isso, me veio a ideia: por que não compartilhar esses conhecimentos e técnicas com quem também tem a mesma dificuldade que eu tive? E claro, você ouvinte deve estar se perguntando: João, você nem é professor de japonês, como vai me ajudar? Que a propósito, eu entendo você e me compadeço dessa preocupação. Mas não se preocupe, pois já vi coisas muito piores por aí. Ei, Estou brincando, é só para descontrair um pouco. besta! Mas respondendo a essa questão do ouvinte, que é válida, tive a experiência de atuar em salas de treinamentos com foco em atendimento e comunicação. Logo, tenho facilidade em transmitir informações das quais eu já conheço. E claro, através de um método já consolidado, que falarei há pouco, juntamente às experiências que tive do idioma, posso compartilhar e ajudar aqueles que estão nos níveis iniciais do aprendizado. Por isso, o nosso objetivo, por meio do Tanoshi Nihongo Podcast, é a de estudarmos juntos e assim nos ajudarmos mutuamente. No entanto, a princípio, apenas abordaremos o conteúdo básico da língua, suas gramáticas, vocabulários, kanjis e etc. Vamos combinar que o nível básico é muito subjetivo quando se trata de idioma. Explica melhor o que está contido dentro do básico. Tem toda a razão, pois não ficaremos apenas treinando frases do tipo "o meu nome é João e eu vim do Brasil". De modo geral, consideraremos como básico em nossos estudos as gramáticas apresentadas nos livros didáticos japoneses, mais especificamente o livro Minna no Nihongo, um livro bem famoso entre os estudantes e, dentre outros, bastante usado por professores de língua japonesa. Ou seja, o utilizaremos como base nas explicações dos padrões gramaticais, vocabulários, exercícios e prática auditiva. Outra questão é quanto à criação deste podcast. Haverá alguma cobrança ou acesso exclusivo aos conteúdos? Não. Todo o conteúdo disponibilizado será disponível gratuitamente. Mas se quiser me mandar uma grana, não vejo qualquer problema. O conteúdo é gratuito. Não custa nada tentar. E o motivo disso é que parto da premissa da retribuição, o qual estou doando um pouco do meu tempo, do mesmo modo que outras pessoas também doaram seus tempos me ajudando de alguma forma. Além do fato de que, quando compartilho informações sobre o idioma, eu consequentemente aprendo também, uma vez que, para poder explicar determinado assunto, é necessário saber sobre ele antes. Isto é, preciso pesquisar, aprender e revisar, para só depois transmitir. E claramente, acaba por ser um treinamento para mim, algo que considero enriquecedor. Mas dinheiro também enriquece, não é? Mas não é esse tipo de riqueza que eu estou falando. Portanto, é um ganha-ganha. Eu ajudo você que está precisando obter os conhecimentos sobre o idioma, que eu consigo esclarecer, e de quebra me ajudo treinando os conhecimentos que eu obtive anteriormente. E tenho segurança em dizer isso, pois já tive essa experiência. Em resumo, a intenção do Tanoshi Nihongo Podcast não é ser melhor que qualquer outro canal, nem mesmo substituir um professor ou escola de idiomas, mas proporcionar mais um meio para as pessoas aprenderem e treinarem seus conhecimentos do idioma japonês. Esclarecidos esses fatos, vamos aos detalhes do nosso conteúdo. Como disse antes, o nosso conteúdo de início abordará as gramáticas e vocabulários básicos da língua japonesa, conforme definido no livro que iremos acompanhar. O livro Minna no Nihongo é uma série composta por 4 livros principais que são separados em 2 grupos.
O primeiro pelos livros Básico 1 e Básico 2, e o segundo grupo composto pelos livros Intermediário 1 e Intermediário 2. Podemos até comparar a grosso modo com os níveis do teste de proficiência da língua japonesa, o JLPT ou Nihongo no Ryoku Shiken, pois são 5 níveis de proficiência definidos neste teste. O N5 ou Básico 1, o N4 ou Básico 2, o N3 ou Intermediário 1, o N2 ou Intermediário 2 e, por fim, o N1, que é o nível de fluência. No entanto, a série de livros do Minna no Nihongo não segue estritamente o JLPT, pois esses livros não são necessariamente dedicados ao exame como outros livros didáticos. Mas ainda assim, com o estudo desse livro, é possível adquirir conhecimento suficiente para prestar a prova. E sobre este ponto, vai um disclaimer. Este podcast não contemplará todos os 4 livros do Minna no Nihongo. A princípio, apenas o livro Básico 1, pois o nosso objetivo é ajudá-lo a sair do ponto zero do idioma, conseguindo desempenhar tarefas de comunicação básicas, que servirão de ferramenta para continuar se desenvolvendo. Então, para podermos juntos acompanhar de modo efetivo os estudos que o Tanoshii Nihongo Podcast está proporcionando, é primordial que você tenha pelo menos o livro principal do Minna no Nihongo Básico 1, também chamado de Minna no Nihongo Shokyuichi, pois este podcast não será uma cópia narrada do livro. Em outras palavras, eu não vou pegar esse livro e simplesmente ler ele inteiro no decorrer dos episódios, mas sim disponibilizarei um conteúdo de estudo utilizando o livro como base. E com ele em mãos você poderá acompanhar as explicações, anotar e treinar os conceitos aprendidos. Em resumo, darei as explicações baseadas nas lições do livro. Este livro, no Japão, é facilmente encontrado nas livrarias, bem como em sites da internet como Amazon e Rakuten, bem como a possibilidade de comprar exemplares usados através dos sites como Mercari. Para quem está no Brasil, é possível achá-los no site da Amazon BR mesmo, mas o preço é um pouco salgado, provavelmente devido à importação. Eu conheço pessoas que acabam tendo acesso em PDF, mas podemos dizer que legalizado não é. Quero deixar registrado que não sei de nada do que você está falando. Essa parte eu desconheço. Não sei nem entrar no site. Clicando em fazer download no botão verde e salvar no meu computador. Calma, não tô falando nada demais, só tô dizendo que existem esses meios. Não tô falando para ninguém fazer isso. Vou usar meu direito constitucional de ficar em silêncio. Deixa de ser besta, tá pensando que tá no tribunal? Enfim. Mas principalmente para quem está no Japão, vale a pena comprar o livro. Afinal, não é tão caro e há grande disponibilidade dele, como eu disse. E ainda sobre essa coleção, além do Minna no Nihongo principal, chamado de Honsatsu, há um livro adicional exclusivo de exercícios. Não é que o livro principal não tenha exercícios para treinar, mas este segundo é composto apenas por atividades, auxiliando bastante na fixação das informações aprendidas no livro principal. Seguindo o mesmo nível, há também um terceiro livro adicional específico para a leitura, contendo 25 textos com o objetivo de treinar a interpretação. Este é bastante interessante, pois, além de ajudar na fixação dos conceitos aprendidos, ainda possui novos vocabulários que não são mostrados no livro principal. Aliás, esses 2 livros adicionais são mais baratos que o livro principal. Isso falando de preços praticados no Japão. Isso mesmo. No entanto, não estou dizendo que é necessário ter os 3 livros. Para acompanhar o conteúdo dos nossos episódios, basta apenas o livro principal. Essas recomendações são apenas para o caso de você desejar um aprendizado autodidático mais completo. E aqui aproveito para esclarecer. Este podcast não é um canal feito para promover o livro citado ou a sua editora. O fato da escolha desse livro foi pela qualidade dele por si próprio, o que poderia acontecer para qualquer outro do mesmo formato. Inclusive, o Tanoshii Nihongo Podcast não possui recursos financeiros através de nenhuma editora ou qualquer outro setor.
Este tem apenas o intuito de promover a transmissão do conhecimento para as pessoas de forma gratuita. Dado o aviso, aproveito também para dizer que, como um recurso de treino adicional, este podcast também tem seu perfil no Instagram e no Facebook. Neles são disponibilizadas várias postagens com atividades e vocabulários complementares de acordo com os episódios. Basta procurar por @tanoshiipod com 2 i's em ambas as redes sociais ou clicar no link que está disponibilizado na descrição deste episódio. Aliás, falando em conteúdo adicional, a cada episódio sempre haverá um material digital complementar com informações e explicações não contidas no livro, como também ilustrações para lhe ajudar na compreensão e atividades para treinar os tópicos abordados. Para este episódio, inclusive, já há um pequeno material de apoio contendo a foto do livro que acabei de citar, juntamente ao link para os principais sites de compra para você poder pesquisar. Para fazer o download, vai na descrição e clique no link. Então, o que esperar deste podcast? Como disse, o conteúdo será baseado no primeiro livro da série Emina no Nihongo, seguindo a ordem dos 25 capítulos que ele possui, que inicia pelas 3 formas de escrita do japonês, percorrendo pelas gramáticas iniciais e como formar as frases básicas já a partir do capítulo 1, e finalizando no capítulo 25, com orações compostas, podendo inclusive entender um determinado contexto. Inclusive, vou tentar ao máximo no decorrer dos episódios focar bastante na prática das frases que formos construindo, com o objetivo de realmente exercitarmos juntos cada lição. Em razão disso, cada capítulo do livro será abordado em mais de um episódio, uma vez que, se discutíssemos em apenas um, o episódio ficaria muito extenso e cansativo, além de não conseguirmos dar as devidas ênfases nos conceitos, e ficarmos sem espaço para a prática, que é fundamental para a consolidação do aprendizado. Caso você já tenha algum conhecimento prévio do idioma e acha certa perda de tempo o fato de estudarmos no começo frases tão básicas e busca treinar principalmente a leitura e a escrita e por isso deseja conteúdos mais detalhados de gramática, este também é um canal para você, pois é através das frases mais básicas que poderá treinar bastante a leitura e escrita do Nihongo. Bem como as gramáticas não serão vistas individualmente, mas sempre tentarei trazer situações e outras gramáticas que se relacionam para compará-las. Enfim, caso esteja ainda em dúvida, acompanhe alguns dos próximos episódios e tire suas próprias conclusões. E mais um disclaimer importante. Somente ouvir este podcast e não praticar a leitura, a fala nem a escrita, isto é, não treinar, não fará efeito sobre esses conhecimentos que estamos transmitindo. E isso funciona para qualquer aprendizado que se dispõe a fazer. O hábito de praticar constantemente é importante, pois tem implicação direta pela forma como o nosso cérebro funciona. Para entender melhor, vamos comparar o cérebro a uma grande estante com vários livros. Toda vez que aprendemos uma palavra, gramática ou expressão nova, essa informação é armazenada como se fosse um livro em uma das prateleiras dessa estante. Mas como o nosso cérebro não sabe se usaremos ela com frequência, esse livro é sempre colocado nas prateleiras mais altas primeiro. Por essa razão, temos dificuldade de lembrá-la depois de um tempo, pois precisamos fazer um esforço ou até a ajuda de uma escada para alcançar essa informação. Mas à medida que usamos essa informação com frequência, nosso cérebro entende que precisamos mais dela do que as demais informações, e então ele a coloca nas prateleiras mais baixas, onde é mais fácil de retirar. Ou seja, não sentiremos tanta dificuldade das próximas vezes. Afinal, o esforço será menor. Logo, a cada novo treino, faço meu cérebro colocar esses livros em prateleiras que estejam a um alcance ainda mais fácil. E como consequência, o tempo de resposta é reduzido.
Portanto, este paralelo meio que ilustra o nosso processo cognitivo e tem a intenção de demonstrar que o treino é primordial para a consolidação de novos conhecimentos. De modo que a consolidação é a fixação permanente do conteúdo aprendido. Valendo o aviso, apesar de fazermos o possível para ajudá-lo no aprendizado, não significa que temos um método próprio, o qual garanta seu aprendizado rápido ou tornando fluente na língua de uma hora para outra. Mas a nossa proposta é de um estudo contínuo, com explicações dos assuntos e treino. Afinal, a chave do seu desenvolvimento vai depender muito mais de você, de acordo com a sua dedicação. Sinto muito pelo balde de água fria, mas aqui não haverá tanta moleza. Muito bem, agora vamos falar de como será o nosso conteúdo. Na realidade, no próximo episódio farei um maior detalhamento sobre como vamos estudar, mas agora vou dar uma leve introdução. Como eu já disse antes, o conteúdo será baseado no livro Minna no Nihongo Básico 1, composto por 25 capítulos. Cada capítulo é composto por cerca de 3 a 4 padrões gramaticais, além dos vocabulários e atividades de treinamento, com frases referentes a essas gramáticas. Mas devido à densidade do conteúdo por capítulo, esses assuntos serão distribuídos em mais de um episódio para não ficar muito extenso. Bem como quero que você possa praticá-los bem antes de passar para o próximo assunto. Deste modo, sugiro que, conforme estude o conteúdo de cada episódio, faça um pequeno treino, lendo e falando as frases vistas, além de fazer as atividades do livro e do material de apoio, revisando um tempo depois para consolidar o assunto, e consequentemente ter uma maior segurança dessa informação. E só então prossiga para o próximo episódio. Na hipótese de você não ter um bom entendimento, em capítulos mais adiante talvez tenha dificuldade na compreensão, uma vez que o assunto visto anteriormente poderá ser um conteúdo necessário para o entendimento deste próximo. E como o podcast é um conteúdo gravado, você poderá ouvir mais de uma vez para revisar, possibilitando um treino mais consistente de cada lição, o que te dará melhores resultados. Seguindo essas recomendações, tenho convicção que você conseguirá desenvolver seus conhecimentos na língua. Para que você possa ter um aprendizado mais eficaz, sugiro que tenha, além do livro, um caderno para reproduzir as frases das atividades, além de poder construir suas próprias sentenças com base nas estruturas gramaticais e nos vocabulários do capítulo estudado. Dou esta recomendação pois o ato de escrever é um exercício de memória mecânica, uma vez que ajuda o cérebro a gravar mais eficientemente as informações. Ainda mais quando usamos palavras e frases trazidas para o nosso cotidiano. Eu sei, muitas pessoas não curtem muito esse conteúdo, principalmente por atualmente usarmos mais smartphones, tablets e computadores. No entanto, apesar desses equipamentos nos ajudarem bastante no dia a dia, e claro, também no aprendizado, o ato de escrever é um método ainda bastante eficaz. E aproveitando o gancho da tecnologia, não poderia deixar de falar dos aplicativos. Afinal, são usadas em inúmeras situações do dia a dia. E para o aprendizado de japonês não é diferente, pois há vários apps que nos auxiliam no processo de memorização do conteúdo. Um deles é o famoso Anki, um aplicativo criado a partir do conceito de memorização espaçada. Esse app é bem famoso para o aprendizado de várias coisas, principalmente de idiomas, e trabalha por meio de flashcards, os quais você mesmo pode elaborar, produzindo seu próprio baralho. Esses flashcards são cartões virtuais nos quais inserimos em um campo específico uma informação que desejamos memorizar, e no outro campo inserimos a resposta desse cartão, como se fosse o verso dele. Depois que construir o baralho com seus flashcards, o aplicativo os embaralha e vai lhe apresentando com o dado que você inseriu. Primeiramente sem a resposta para que você tente lembrar do que se trata, e depois basta pressionar um botão para conferir a resposta, sinalizando em seguida se foi fácil ou difícil lembrar, de modo que os cartões que você sinalizou como difícil
serão apresentados novamente em um intervalo menor do que os cards que você sinalizou como fácil, dentre outras lógicas que o sistema possui. Neste aplicativo você pode produzir seu próprio baralho ou até importar baralhos feitos por outras pessoas. Salientando que o Anki não é o único aplicativo a proporcionar isso. Apresento ele pois ele é um dos mais famosos e, principalmente, é gratuito. Entretanto, existem outras dezenas de apps que utilizam a técnica da repetição espaçada. Caso tenha maior interesse, dá uma pesquisada que achará vários. Mas, independentemente de usar o Anki, sugiro que, se deseja usar algum app, utilize neste início algum específico para decorar os silabários hiragana e katakana, pois são as duas formas de escrita principais da língua japonesa e serão necessários durante seus estudos. Para este caso específico, não tenho como sugerir o melhor aplicativo, pois considero o melhor aquele que se adequa a você. Para isso, pesquise alguns, faz os downloads e testa. Contudo, apenas instalar e deixar lá ocupando espaço no smartphone não vai adiantar. Tem que usar, nem que seja ao menos uns 5 minutos por dia. Todavia, independentemente de usar aplicativo ou não, o importante é treinar. Um outro recurso interessante que lhe ajudará bastante durante seus estudos é um dicionário eletrônico. Muitas pessoas usam como dicionário o aplicativo Google Translate, e funciona bem em momentos mais emergenciais, mas ele não tem uma acurácia tão grande quando aplicada em uma determinada situação, pois não traduz fielmente a frase dependendo do contexto em que ela está inserida, uma vez que o contexto está diretamente relacionado à cultura. E por isso, em muitos momentos, a tradução que ele apresenta pode não refletir a realidade que a sentença está transmitindo. Todavia, ao buscar uma determinada palavra no dicionário, ele te mostrará além das traduções atreladas a essa palavra, afinal, podem haver vários significados dependendo do contexto, também a classificação gramatical dela, se é um verbo, um substantivo, um adjetivo, dentre outras. E com base nessas informações, juntamente aos conhecimentos que você for adquirindo, conseguirá alocar os vocabulários nas frases que deseja construir. Logo, utilizar um dicionário é muito mais rico em conhecimento do que usar um tradutor puro e simples. E confia em mim, à medida que você vai avançando nos estudos, o Google Translate não te ajudará tanto. Dicionários através de aplicativos tem vários, tanto que deixarei uma recomendação no material de apoio para você poder testar. E se houver outro aplicativo que possa ajudar, no decorrer dos episódios eu vou indicando. E assim, me encaminho para o final deste episódio. Apesar de nem ao menos arranharmos o idioma neste episódio, é muito importante esclarecer o objetivo deste canal e assim você possa se preparar para começarmos de fato a iniciar uma boa relação de estudo. E a partir do próximo episódio veremos as primeiras lições. Elas serão bastante importantes, principalmente àqueles que estão iniciando do zero absoluto. Inclusive, para uma melhor assimilação, será necessário seu comprometimento através da prática. Para isso, faça constantemente. Pois, como gosto de dizer, nankaimo renshu shio. Vamos treinar várias vezes. Como disse antes, peço também que acesse o perfil do Tanoshi Nihongo Podcast no Instagram, pois haverão várias postagens com conteúdos relacionados aos nossos episódios. E assim você continue praticando. Basta procurar por @tanoshiipod com 2 i's, ou clique no link que está na descrição deste episódio. Valendo lembrar que também temos um perfil no Facebook com o mesmo nome. E ao acessar nossos perfis, deixe também seu comentário. Queremos saber o que está achando desse formato, se tem alguma sugestão de melhoria, críticas ou elogios. Afinal, é através desse feedback que podemos melhorar este canal de estudos para todos nós. E obviamente, se achar que este canal tem um conteúdo interessante e possa contribuir para o conhecimento das pessoas,
Compartilhe com amigos e familiares que desejam aprender e desenvolver o idioma japonês. Afinal, conteúdos que ajudam as pessoas merecem ser compartilhados. E assim podemos desenvolver mais pessoas. Enfim, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Já né? Beijos, pessoas. Até breve.